Olá, esse é o primeiro episódio do IBIOcast, o podcast do Instituto de Biociências da Unirio. E como primeiro convidado nós temos o professor Rodrigo Targiano Léo. Olá, pode fazer a sua pequena apresentação. Prazer. Primeiro agradecer o convite da direção de vocês. Minha apresentação, eu sou biólogo formado aqui pela Unirio, em 97, se não me engano, 1997. Aí eu fiz iniciação científica desde 1995, lá na UFRJ. E aí, quando eu terminei a graduação, eu ingressei no mestrado lá em biotecnologia vegetal, bioprodutos, né? Na época era só biotecnologia vegetal. E terminei o mestrado, já ingressei no doutorado. Ingressei no doutorado junto com... Comecei a dar aula na Estácio, Faculdade Estácio de Sá, para a Faculdade de Farmácia. E aí eu fiz doutorado junto com essas aulas, né? Terminei o doutorado em 2005, em biotecnologia vegetal também. E dei aula na Estácio até 2011, quando eu fiz o concurso para cá, para a Unirio. Fui aprovado, sou professor, entrei em 2012, março, e desde então sou professor aqui do Departamento de Botânica, da Unirio. Eu também dei aula na Faculdade São José, em Realengo, de 2006, eu acho, a 2011. E lá eu fazia de tudo. Dei aula até de biologia marinha. Pois é, porque faculdade particular, pequena, mas eu dava aula de anatomia vegetal, morfologia vegetal, várias coisas assim. Eu acho que é isso. Nunca fugiu muito dessa área, acabou retornando então para a Unirio e está aqui há quantos anos? 2012, tem 13, não, 11 anos, né? Já fez 11 anos agora, em março. É há bastante tempo. Então, como esse é o primeiro episódio, vale lembrar que esse podcast foi criado com o intuito de, principalmente quando a gente entra na área de biociências, de biologia, a gente fica muito perdido de, ok, para onde isso aqui vai dar, com o que eu posso trabalhar, como que eu posso seguir uma carreira. Então, esse podcast vem justamente com esse intuito de elucidar melhor e trazer para os calouros e para os veteranos, que já está terminando também, que tem sim como construir uma carreira, tem como ser bem-sucedido e seguir essa trilha aí com sucesso. Para a nossa primeira pergunta, como foi sua experiência acadêmica na área da biologia? O que inspirou você a seguir esse caminho? Experiência acadêmica, eu posso falar em segundo lugar, né? O que inspirou primeiro. Acho legal pensar assim, né? Olha, aquela história, desde que eu me lembro de por gente, eu era curioso e via os animais, tentava quebrar os brinquedos para saber o que tinha dentro. Estimulava, assim, eu via as coisas, tinha livros. Me lembro, assim, final da década de 70 foi lançada uma enciclopédia chamada A Fauna, mas também tinha a Flora. E eu fiquei maluco, assim, eu vendia em banca de jornal, depois meu pai encadernou, tenho até hoje, consulto até hoje. Então, assim, biologia tinha que ser mesmo, né? Não tinha como, né? Sempre vem aquilo da curiosidade, né? Eu acho que Muito. é uma coisa E geral. querer, e a vida. E depois, já velho, eu percebo isso, que eu gosto de saber sobre a vida. Qualquer coisa sobre a vida. Assim, eu tive uma sorte, digamos, né? De conseguir ingressar numa faculdade particular, começar a ganhar um dinheirinho, né? Enfrentar a vida, né? E é basicamente isso. Eu acho que a experiência acadêmica pelo menos o começo assim é conturbado, mas depois que você, principalmente no mestrado, você não pode ficar dando bobeira, né? Você não pode ficar, como diz, principalmente assim, fazer uma analogia o pessoal de primeiro período, né? Vem com resquícios de ensino médio e quando chega na faculdade acha que é ensino médio ainda e não é. Já é uma coisa mais profissionalizante. Eu demorei muito a perceber isso. Mas isso também traz um conforto para os dois lados, né? Traz esse lembrete de que não é um ensino médio, de que você tem que levar a sério, mas também traz aquilo de que você não precisa levar também tão a sério, né? De que dá para ser equilibrado, né, também. Concordo com o que você falou, mas cada caso é um caso. No meu Com caso, certeza. a minha família tinha, mais ou menos, né? Mas
podia bancar essa minha, digamos, rebeldia no começo. Tem gente que não pode, não se dá esse luxo. Precisa trabalhar, precisa vencer. Eu demorei a perceber isso. Tem gente que percebe no tranco, né? A vida vai lá e pá, vamos lá, tem que fazer. Então, eu demorei, mas percebi, comecei a ganhar dinheiro, comecei a levar a sério e hoje em dia, talvez assim, o mercado de trabalho seja um pouco mais complicado, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Com certeza. E o que você esperava após a graduação? Exatamente isso. Minha graduação, eu, assim, podcast, abri minha vida aqui para vocês, né? Mas assim, eu fiz muita coisa, digamos assim, complicada. Eu não vou falar tanto assim para não dar muita ideia, mas assim, eu ganhava dinheiro de outras formas, digamos assim, correndo muito risco. Então, na graduação, final da graduação, estou formado. E aí? Mais um pouco antes, no meu laboratório, iniciação científica, então tinha uma pressão saudável, digamos assim, para entrar logo no mestrado. E no laboratório, que é na FRJ, com o professor Ricardo Vieira, a parte de anatomia vegetal, fisiologia, mas o meu orientador já fazia pós-graduação em biotecnologia vegetal, e tinha assim digamos, uma força de vontade no laboratório das pessoas ingressarem no mestrado. Era natural, e incentivo, melhor dizendo. Então eu pensava realmente já entrar no mestrado, e com possibilidade de ganhar a bolsa. Mas como eu tinha uma vida muito complicada, eu queria mais curtir a vida do que ganhar dinheiro, assim, de forma profissional, né, normalmente. Eu demorei a entender isso, mas eu ingressei no mestrado logo. E considerando, então, essa sua realidade, você tinha alguma assim, grande preocupação, ou por conta da sua família, ou por você mesmo, após, né, você falou do mestrado? Era, de fato, uma preocupação muito grande? Ou foi natural? Não, foi natural, é uma palavra tranquila, mas eu entendo, né? É natural, realmente. Mas foi ali na metade do mestrado, questões pessoais também, de relacionamentos, de vida, né? E você começa a acordar mais para a vida começa a te dar umas bordoadas, você tem que acordar, você tem que despertar para a vida, né? E foi mais ou menos ali no mestrado que eu falei assim, não, tem que tomar jeito na vida. E aí no doutorado surgiu a oportunidade de ter um emprego na Estácio de Sá, faculdade. E aí eu abracei, foi naquele momento, falei, não, tem que fazer alguma coisa, tem que, né, ir para a vida, e ganhar dinheiro, e ter trabalho. Foi nesse sentido. Entendi. E onde é que você fez o seu mestrado? Na biotecnologia vegetal, hoje biotecnologia vegetal e bioprodutos, na UFRJ, é uma pós-graduação que pertence à decania. Eu acho que pertence ainda, não sei, né, porque tem tempo que eu não vou lá, né. Mestrado e doutorado foram lá. Então, você voltou para a Unirio só depois, né, de concluir o mestrado e o doutorado. Assim, não falando mal ou bem, né, mas assim, a partir de 2006, 2007, eu percebi assim, porque eu era professor da Estácio, e eu percebi que a Estácio estava meio que mudando, e eu comecei a tentar concursos, né, de gerais, assim. Fiz uns 5 concursos. Uns eu fui bem, uns até fui aprovado, mas coisas da vida, né, não assumi. Outros fui muito mal, não estudei, etc. e tal, né? Mas assim, já comecei em 2008, 2009, comecei a ficar muito preocupado e tentava vários concursos. E aí, em 2011, surgiu o concurso para cá. Que, aliás, até aproveitar essa possibilidade, essa oportunidade aqui, a professora de anatomia vegetal da Unirio foi a professora que me incentivou, que me levou para essa área de botânica. Então, eu fazia iniciação científica em anatomia vegetal, depois morfologia geral, né? E aí, uma vez no laboratório, eu segui biotecnologia. E essa mesma professora, ela decidiu voltar para a terra natal dela. Então, ela fez concurso, se não me engano, para Goiás, não me lembro agora para onde, né? E aí vagou, e abriu uma vaga aqui na Unirio. Aí eu fiz o concurso e passei. Coisas da vida, né? Para a vaga dela.
Para a vaga que ela a vacância que ela ocupava, para completar o ciclo, né? Caraca. É, após a conclusão do curso, então, eu acredito que você já falou um pouco disso, mas, de fato, como que você iniciou a sua carreira? Mais perto. De fato, como que você iniciou a sua carreira, né? Acho Acho que, assim, seu primeiro emprego, né, relacionado à o área. primeiro emprego foi no início do doutorado, foi junto. Acho que antes de saber que eu tinha, não me lembro agora se foi antes ou durante, ou no mesmo momento que eu tive a notícia, olha, passei para o doutorado, vou assumir. E aí veio assim, oportunidade. E aí, quer fazer também, quer pegar uma turma lá no Estácio? Então foi mais ou menos ao mesmo tempo. Interessante também que é aquela história, né? No mestrado, na graduação, eu não conseguia apresentar trabalho. Sabe, você é aluno ainda, né? Você sabe como é que é, né? Ah, tem trabalho da turma, tem que apresentar na sala. Eu era aquela pessoa que não queria. Tinha uma vergonha. Como é que as pessoas vão me ver? Ai, que saco. Às vezes eu preferia até tomar bomba, repetir, do que apresentar. E aí no mestrado, você fazendo isso, né? Mestrado, você tem que apresentar um trabalho, Não tem pra onde correr. não tem para onde correr. E aí eu me lembro assim, não foi o ponto principal, mas foi uma coisa muito importante, que eu ganhei um C numa matéria, justamente porque eu não conseguia apresentar. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, tem que fazer, tem que mudar isso, né? E ganhar C, né? C seria um 7, né? Uma disciplina Sim. de mestrado, cara, não é bom. Quase repetindo a disciplina, né? E aí eu comecei a mudar, comecei a tentar procurar e vencer esses medos, né? E aí quando eu entrei no doutorado, tem a oportunidade de dar aula. O pânico, né? Como assim dar aula, que eu não gosto nem de apresentar trabalho? Nunca nem apresentei, sempre Não, fugia. apresentava. No final do mestrado, eu consegui vencer algumas coisas e assumi uma turma. Comecei a dar aula. Eu dava aula também no mestrado para ajudar meu professor, mas era aula prática, era ali junto, com alunos, né, junto, né? Que é como monitoria, né? Sim. Mas seria monitoria do mestrado. Não tem um nome específico, uma coisa assim. Mas é diferente de você assumir uma turma. A É você e responsabilidade você. é muito maior. E você tem ali 40, 35, 45 pessoas fazendo uma disciplina, tentando aprender, né? Aquela história da responsabilidade. Então foi nesse sentido, assim. Perfeito. E quais foram os principais desafios que você teve ao iniciar, né, essa sua carreira? Enfrentar o público. Eu sou professor. E hoje posso dizer, sou professor. Então, o começo foi esse, eu não conseguia apresentar um trabalho e assumir como professor. Como é isso? Hoje em dia, eu vejo que é muito tranquilo, né? Como assim, você não tinha vontade, né? Tão tranquilo. Agora tem esse mundo aqui, a gente tem que apresentar, mostrar as caras, né? E é uma coisa normal hoje em dia, né? Então, acho que a maior dificuldade para mim foi essa, é tentar enfrentar as pessoas. E como que você lidou com esses desafios e lições que você aprendeu com isso? Ter que enfrentar, não tem jeito. É aquela história, tem que enfrentar. Não tem outra saída. Família ajuda muito. Amigos, se você tiver uma pessoa para você se apoiar e contar os problemas, ótimo. Mas, em última instância, tem que ir lá e enfrentar. Não tem outra forma. Hoje em dia, se eu não me engano, tem também, né, muito disso que você estava falando da fala e da timidez. Oratória. Exatamente. Oratória é muito importante. Eu acho que a gente tem aqui nas matérias optativas esse tipo de disciplina, que eu acho que é uma coisa que ajuda também, né? Eu me lembrei de uma coisa agora. Eu talvez não tenha aquela, eu não acredito em coincidências, né? Não acredito é ótimo, né? Eu não vejo coincidências, né? Mais do que acreditar. Eu gosto ainda, né, de muitos filmes de professores, de vencer na vida. Eu adorava isso. E hoje eu ainda vejo e me inspiro muito. Então eu via como as pessoas faziam aquilo e me inspirava muito naquilo. E aí você vai aprendendo também, né? Como lidar. Muito, muito. Como que você conseguiu chegar a uma posição de destaque no mercado de trabalho na sua área? Olha, agradeço a pergunta, mas eu não sei se eu tenho destaque na área. E não é falsa modéstia. O que seria destaque? É, Acredito que tanto na questão acadêmica, né, pela sua posição hoje em dia, mas também com relação à própria, né, você falou de biotecnologia vegetal, como que você se vê, né, nesse sentido?
Tá. Eu posso falar de uma outra forma, talvez, assim. Claro. Na década de 90, com certeza, a quantidade de doutores no Brasil era muito baixa. Então, no final da década de 90, você ter um doutorado, em termos de Brasil, já era um destaque. No meio acadêmico, não, porque você vivendo aquilo, você vê, não, todo mundo faz, pô. Você está dentro da bolha, né? Você está dentro da bolha, exatamente. Mas se você sair um pouquinho, não precisa sair muito não, sair um pouquinho da bolha, o que sai um pouquinho da bolha? Só observar o entorno, né? O caminho da minha casa até a faculdade, as pessoas na rua. Até familiares, né? Familiar. Eu acho que eu fui o primeiro doutor da minha família. Doutorado, né? Sim. Não um doutor de outros cursos, né? Meu irmão, por exemplo, é advogado e ele é doutor. Aquela história. Mas, realmente, assim, destaque nesse sentido, posso considerar assim. E, talvez, assim, gostar de dar aula hoje, né? Gostar de ver as pessoas entendendo. Isso é, assim, um prazer muito grande. Talvez o destaque seja esse. Quais habilidades você acredita que foram mais importantes para o sucesso profissional, né, nessa área? Destaque e sucesso. Essas palavras são muito boas. Sucesso. Olha, falar de uma forma bem simples também, né? Eu acho que, para mim, é a curiosidade em entender como as coisas funcionam. Isso eu tenho até hoje e eu vou levar para a vida, já que a vida não acaba. Mas, assim, a curiosidade em entender como é que funciona. Pô, eu não sei isso. Então, vamos pesquisar, vamos ver. Passar isso para os alunos, essa curiosidade. Não sei se vai ter uma pergunta, eu não vi as perguntas, né? Mas eu não sei se vai ter uma pergunta assim, mas eu já posso até adiantar. Eu não gosto de coisas decoradas, mas na biologia não tem jeito. Você tem que saber São nomes. muitos termos, são muitas Muitos coisas. nomes. A sistemática é fundamental para você poder entender. Agora, dando uma de professor agora. Então, a parte de decoreba, decorar, eu não gosto, mas eu sei que é necessário. Então, eu valorizo muito a questão da pessoa entender o processo. E aí sim, depois, decorar os termos, talvez. Assim, para ganhar o 10, tem que responder com os nomezinhos, etc. e tal. Mas se ela já entendeu o processo, e aquilo me satisfaz, e eu acredito que satisfaz também a necessidade do mercado. Então, eu passo a pessoa. Eu dou assim, uma nota, passar aquela história. Eu dou uma nota condizente. Ó. Ela tem plenas condições. Se ela não lembrou o nome, ou quiser saber, ela sabe onde buscar. Sim. O sucesso. Qual área mais te interessava na época da graduação? Você já tinha esse grande interesse desde o início, que você comentou também daquela professora? Como que foi? Não, desde o início não. Eu fiz... Minha primeira iniciação científica, digamos assim, foi em genética, com a professora Carmen Lúcia, que é aqui da Unirio. Depois eu reencontrei com ela, foi até aqui um reencontro, nesse auditório. Ela lembrou de mim, emocionante, assim, a primeira professora orientadora, digamos, né? Eu adorava aquilo. Eu gosto hoje, ainda gosto de genética, né? Eu acho fundamental, né? Que é aquela história, como funciona. É a base, né? A genética vai explicar muita coisa ali. É uma das primeiras matérias que a gente pega. Não, a primeira de biologia, não. É uma das primeiras. E tem toda aquela parte de bicho e planta. Sim. Então, isso também sempre me fascinou, bicho e planta. A parte de anatomia, com essa professora que eu falei, ela... Rosane, o nome dela, né? Nem falei o nome aqui. Foi uma questão de necessidade também. Eu estava no meio da faculdade, foi mais ou menos no meio, e tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha acabado aquele estágio com genética. Aí a professora falou em sala de aula, tem vaga para bolsista, acho que nem ganhei bolsa no começo, mas tem vaga para estágio, num local tal. Eu fui lá. Estou de bobeira, né? Tenho nada a perder. Exatamente. E aí fui lá. E aí comecei a fazer estágio em anatomia vegetal. E foi. Eu gostava. E foi até hoje. Pois é. Continuo, exatamente. Quais são as principais tendências ou avanços que você emprega no seu trabalho hoje, né? Relacionado mais à parte de anatomia vegetal, né? Anatomia vegetal, olha, quase nada. Agora surgiu uma oportunidade. Eu vou orientar uma aluna de doutorado.
mas assim, com a pandemia, antes da pandemia, eu até fazia algumas questões, principalmente voltadas para a taxonomia, porque anatomia, para mim, eu não estou desmerecendo nem elevando demais, né, mas a anatomia ela é a ferramenta perfeita. Ela vai lá e soluciona. Pô, melhor coisa que você é, né? Eu tenho alguma coisa aqui para fazer, eu tenho que trocar um pneu do carro. O que você tem? Um alicate. Eu não sou... As pessoas normalmente não são Jedi nem MacGyver. Então, com alicate, trocar o pneu do carro vai ser difícil. Mas se você tem as ferramentas corretas... Aí você entendeu o processo e... Você resolve o problema. Então, assim, voltando na questão da anatomia, eu usava mais assim para taxonomia, para resolver alguns problemas. Agora veio essa possibilidade, um convite, eu vou orientar uma aluna, vai ter uma reunião, acho que amanhã, não, semana que vem. E aí parece que a aluna, nessa questão da pandemia também, as pessoas ficaram muito online e pouca pegar nas estruturas, né? Então, hoje em dia, o que eu soube, né? Eu não conversei ainda com ela, mas é uma aluna que fez esse mestrado, né? Muito remoto. A gente precisa dessas práticas. E pouca prática. Então, a área dela, que ela no doutorado, não tem muito a ver com anatomia, mas a anatomia vai servir para uma questão lá importante. E ela não tem experiência nessa questão do laboratório, então vai ser uma questão legal. É essencial, né? E eu vou pegar, a gente, né, eu e a professora orientadora também, vamos pegar desde o comecinho, sabe? Ensinar como faz o processo, isso vai ser isso que eu gostei, assim, pô, adoro essa questão, né? Desde o começo, né? Bem interessante. E aquela pergunta clássica, se você está realizado com a sua profissão. Ah, muito, claro. Pô, isso é fundamental, você gostar do que faz. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos. Já que a gente tem um microfone na mão, e em sala de aula a gente também tem, né, metaforicamente, um microfone na mão, eu falo muito isso. O que você quer? Você tem que fazer uma coisa que você goste muito, principalmente como eu sou coordenador há muitos anos, e eu pego muitos alunos fazendo TCCs, monografias, né, eu sou responsável também por isso. Interessante, na Estácio eu também fui professor de TCC, na outra faculdade também. Então, assim, a pessoa vai fazer uma monografia ou começar um estágio. Você tem que pegar uma coisa que você goste muito. Se você gostar mais ou menos, complica, porque as dificuldades da vida vão impor ali uma pressão enorme, e aí você desistir é muito fácil. Sim, porque você trabalhar com algo que você gosta, mesmo que seja estressante, você consegue segurar aquela pressão porque você gosta daquilo, né? Exatamente. Agora, segurar a pressão não gostando do que você faz, aí é complicado. A pressão é mais forte. Não sei, eu acho que a pressão tende a aumentar, né? E você não consegue lidar com aquilo, né? E a gente está passando por um momento muito complicado também, de controle emocional do planeta como um todo, né? Mas vai ser bem instrutivo essa possibilidade. Agora, umas perguntas, né, mais filosóficas. Como que você vê o futuro da biologia e da pesquisa científica num geral, né? E quais seriam os principais desafios que precisam ser enfrentados para o avanço dessa área? Tá. Eu vou responder do que eu vejo, mas principalmente do que eu estou mais pesquisando. Não, é exatamente isso. Beleza. O futuro é a parte de sustentabilidade. Vou até falar com calma, né? Sustentabilidade. É isso que vai, ou isso precisa, ou isso que deve permear a mente das pessoas e continuar. A palavra-chave, sustentabilidade. Então, qualquer coisa que seja voltada para a sustentabilidade é válido. E interessante assim que, falando mal ou bem de governo, não vou citar isso. Mas existe uma tendência, melhor não falar muito não, mas assim, de uso de agrotóxicos, as pessoas querem ter o painel solar em casa, energia limpa. Aí vem a pessoa, não, agora não pode, você tem que pagar. Quer ter um jardim em casa. Não, agora não pode, você tem que pagar uma taxa. Então, assim, existe uma forma muito... A capitalização, né? A palavra não tem jeito de fugir dessa parte, já que está É o mundo filosófico. no geral, né? É o mundo no O geral mundo no que está geral. desse jeito. Então, voltando a essa pergunta, o que for voltado para essa questão, meu olho começou a tremer, de sustentabilidade, eu acho que é esse que é o futuro. Agora, biotecnologia, como é da minha área, né, ela tem um grande impacto nisso,
e as pessoas adoram essas questões, né? E tem que ser discutido com um outro momento, né? A questão dos transgênicos, porque no começo os transgênicos eles são voltados realmente para ganhar dinheiro, porque é um mundo capitalista, né? Mas existe uma questão dos transgênicos, você engendrar, a parte, né, de engendrar e construir organismos, mas também voltado para a sustentabilidade, para ter menos gastos com água, com tintura, com recursos de uma forma geral. Então, os transgênicos ele tem esse lado, que é pouco difundido ainda, né? Mas vamos ver. Então, esse é um futuro muito forte. Agora, uma pergunta minha, né, continuando essa questão. Você acredita que seja, né, essa questão da sustentabilidade, da biotecnologia, você acredita que isso seja um futuro próximo ou a gente ainda vai ter que penar um pouco para conseguir? Esse futuro próximo está tão próximo que ele é hoje. Já está ocorrendo isso. Só que o que, de repente, assim, falar de uma forma mais clara, né, da sua pergunta, é a sociedade tem que entender essa questão da sustentabilidade. Isso talvez demore um pouco, porque, de uma forma geral, a sociedade, ela, queiram ou não, ela ficou mais pobre, pelo menos no Brasil. A desigualdade aumentou Educação por muito. consequência. A educação está sendo, já vem há uns 40 anos sendo sucateada, mas assim, nos últimos anos, ela está correndo um sério risco. Entrar em umas questões políticas é complicado, né? Mas assim, é o que eu vejo, né? Dela está sendo assim, muito, muito rápida, muito voltada para TikTok, sabe? A educação parece que as pessoas querem coisa rápida. E A geração, no geral. a geração no geral, exatamente, mas não tem tempo dessa questão filosófica, de parar aqui e discutir. A educação As precisa de pessoas, práticas, precisa de... as músicas, os vídeos, nada pode passar de 3 minutos. As pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito curto, né? E certas coisas demandam tempo. Pois é. Então, é nesse sentido que a mudança na sociedade pode demorar um pouco mais. Mas, como voltando aqui ao começo, né, as questões da vida, e eu sempre tive curiosidade de ver, né, a vida não é simplesmente nós aqui, os bichinhos ou as plantas. O planeta é um organismo. E se você, como organismo, você, qualquer um, não estou falando com ela nem com ele aqui, com você, o organismo, começa a se maltratar, uma hora o organismo fala assim, chega. Se você é a pessoa que bebe muito e tem 20 anos e goza de saúde, ok. Mas quando chegar aos 40 e continuar bebendo, vai ter um preço a pagar, A concorda? vida vai cobrar. O planeta vai cobrar. E o planeta já vem cobrando, ok. Mas pode ser que algumas coisas mais radicais Piorem. aconteçam. E aí a sociedade tem que mudar. Aí, quando chegar esse choque, talvez seja tarde demais. Não sei, não sei. Sinceramente, não sei, porque se é tarde demais ou não naquele momento. Olha, precisa mudar. A população, a sociedade muda, então acontece um evento lá, ou um, ou dois, ou 15, que a sociedade vai ter que mudar. E aí muda. Exatamente. A gente teve a pandemia, né? Pois é, a pandemia é uma questão bem interessante, né? O que a pandemia fez? Né? Juntou as pessoas para discutirem algo que não estava tendo. As pessoas tiveram que ficar em casa e encarar o marido, o filho, Encarar o elefante na sala, né? encarar aquele elefante na sala. E uma questão muito importante na pandemia, vou falar também, já que eu estou com o microfone na mão e poder, é a solidariedade. É você vê o outro também com essa questão dos seus olhos, né? E a gente viu aí algumas coisas complicadas, né? De que, não, e daí, né? Alguns falando, e daí? Está morrendo. Mas então, complicado. Mas vamos lá, vamos seguir. Quais são os seus planos para o futuro, né? No sentido profissional? Voltando para a questão da sustentabilidade. Eu queria muito trabalhar, eu sei que tem projetos aqui, mas eu quero também, eu tenho uma vontade, né? Juntar a parte da sustentabilidade com a educação. Nas disciplinas que eu dou aula para licenciatura, né? Gosto muito de falar sobre isso e envolver o paisagismo. Esse que eu acho que é o grande futuro. O paisagismo, você entender que a paisagem
ela, como a gente viu aqui, né, a organização aqui antes, no off, né, como fazer, como montar. Então, a paisagem é um fator muito importante na nossa vida. E a paisagem das plantas, agora voltando para a minha área, óbvio, né, as plantas, ela tem uma importância que muitas vezes renegada. As pessoas ignoram o termo cegueira botânica, que é muito discutido, né, que faz parte de uma aula, né? As pessoas não enxergam. Agora, interessante, se você tira as plantas da paisagem... Faz falta. Exatamente. E as pessoas ou sentem muito calor, ou fica uma coisa estranha, muito seco, muito árido. Mas as plantas estão lá no dia a dia. Então, para mim, o futuro é nesse sentido, né? É fazer surgir de novo, né? Tirar essa falta de visão das plantas. Agora, nos aproximando para o final, as duas últimas perguntas. Até porque a gente vai ter também um momento, né? Todo podcast, todo episódio, a gente vai ter esse momento que a gente posta no Instagram, uma enquete, e as pessoas, elas botam as perguntas delas. Então, agora vai ser a última pergunta e depois a gente vai para esse momento. Tá. Qual conselho você daria para aqueles que estão começando a carreira na área da biologia? Que estão, né, finalizando o curso, indo para o TCC? Tá. Do começo, é muito importante a pessoa estar firme naquilo, né? Querer fazer a biologia mesmo. A Unirio, ela está com um currículo defasado, a gente está em processo de mudança, né? A gente pensou num projeto pedagógico mais voltado realmente para a questão biológica, né? Claro que matemática, física, química principalmente, são muito importantes. Então, assim, o aluno focar no que ele gosta mesmo da biologia. Vai ter disciplinas que ele não gosta tanto, não se afina tanto, né? E aproveita bastante aquelas que ele gosta. Quem está se formando, você quer perguntar? Não. Não, eu ia comentar que realmente o início do nosso currículo, ele dá aquele susto de eu estou fazendo biologia. Exatamente. A gente, pensando nisso, vendo esse feedback dos alunos, a gente pensou num curso onde o primeiro período, não vou dizer 100%, mas ele é muito assim, biológico. A pessoa vai a campo, vai medir, vai coletar, vai ver a parte de meio ambiente, vai ver a parte de saúde, vai ver a parte biotecnológica, que hoje a biologia embarca isso, né? Meio ambiente, planta, animal, fungo, bactéria, etc. e tal, algas, e aí a parte médica, né? Aplicação, porque a biologia também tem essa questão, né? Da parte de saúde, e a biotecnologia, que junta as duas coisas. E vai ver evolução, tem a metodologia da pesquisa, ele vai entender como é que funciona esse processo biólogo, né? Eu estou falando do bacharelado, tá? Porque eu sou do bacharelado. Sim, com certeza. Então tem essa questão do biólogo que faz pesquisa, entender. Mas voltando, né? Então vai ser isso. E aí para o final, porque a pergunta dela teve essas duas partes, né? Porque eu poderia falar quem está iniciando e quem está terminando. Terminando, hoje o biólogo, quando ele se forma, ele enfrenta o mercado. Existe mercado de trabalho muito intenso na questão da parte médica ou farmacêutica, porque, né, as pessoas... Vou perguntar assim, uma questão muito aberta para vocês, público, né? Onde vocês moram, quantas drogarias tem no entorno de vocês? Principalmente se você for para o interior, então é uma a cada esquina. Aí, no interior, tem toda a questão do campo, que tem um mercado muito bom. Se a pessoa quiser trabalhar com a parte de campo, né, de impactos, era uma questão... Agora, eu não posso falar, porque eu não sei no mercado hoje em dia, como é a questão de impactos, né, de ambientais, a pessoa... Agora, tentar as empresas. As empresas estão, né, voltadas... O nosso curso ele não foca muito no empreendedorismo. Você abrir empresa hoje é interessante, né, e principalmente aí, né, voltado para esse mecanismo. Que não tem como, né? A pessoa hoje em dia, não só TikTok, tudo rápido, né? 3 minutos no máximo, mas os clickbaits, né? E tentar formar alguma coisa aí. Com o biólogo é bem interessante, né? Pois é uma área muito ampla, né? A gente tem aqui as empresas júnior também. Exatamente, procurar as empresas júnior, né? Procurar. E mestrado e doutorado, que eles são fundamentais. Quem faz bacharelado já tem, né, meio que esse viés, esse caminho, mas a educação também.
Existe pesquisa em educação. As pessoas não falam assim, não, que eu faço bacharelado, faço pesquisa. Eu faço licenciatura, não faço pesquisa. Esse também faz. é exatamente, completamente errôneo esse pensamento. Você pode fazer pesquisa em educação, e é altamente válido, e é um mercado muito amplo. E é importante, muito importante, para gerações futuras, né? É imperativo, porque educação e pesquisa devem caminhar juntos. Frase bonita. De impacto. Aí, para finalizar, a pergunta que o Ismael Henrique fez no Instagram, que é o que é mais importante para a carreira profissional do cientista biólogo, né? Mais voltado para o bacharelado, né? Mais importante, eu vou dizer a parte pessoal. É a afinidade dele que ele tem com aquilo. Aquilo... Aqui não, aqui. A área, né? A área. O gostar dele, o empenho dele, o que ele gosta, o que ele faz. Mas uma palavra de impacto, né? Você não pode jogar o livro pela capa, o homem pelo trabalho. É o que você faz, é aquilo, como você se empenha naquilo. Esse, para mim, é o mais importante. Agora, o que ele escolher vai depender muito do caminho dele na faculdade. Assim, um conselho, aquela história, conselho, né? Mas ali por volta do 4º, 5º período, é muito importante o aluno já se infiltrar, já se miscuir num laboratório, tentar buscar assim, o que ele gosta e seguir uma área por ali. Porque ali já vai preparar, não só para a parte de pesquisa, né, e o mercado de trabalho também, mas para o mestrado. Pô, o mestrado tão importante assim? É muito importante. Porque o mercado de trabalho é muito competitivo e quem tem mestrado, doutorado, está na frente de quem não tem. Exatamente. É isso, então. A gente finalizou as perguntas. Gostaria de agradecer novamente. Prazer. E assim a gente finaliza o nosso primeiro episódio. Espero que tenhamos muitos mais. E muito obrigada novamente. Prazer. Legal.